Pessoal, eu quero saber de vocês quem são vocês no Natal da família. Vocês estão no grupo das pessoas que brigaram por causa de política ou vocês fazem parte do grupo que se esquivou, ficou ali no cantinho porque não entende muito do assunto e não quis discutir? Se você tá de um lado repetindo clichê ou se você tá de outro e se abstém da discussão, das duas formas, você está deixando a decisão sobre coisas que importam para a sua vida na mão de pessoas que não necessariamente refletem aquilo que você deseja para você mesmo. E é por me preocupar com vocês, para garantir que vocês de fato consigam escolher representantes que reflitam aquilo que vocês querem para a vida de vocês, que eu tô aqui para apresentar o meu novo curso, o Manual da Política Racional. Um curso no qual juntos a gente vai seguir um processo para que vocês dominem conceitos e possam formar a própria opinião. Então vem comigo que até o final desse vídeo eu vou ter explicado para vocês, tintim por tintim, como é que a gente vai chegar nesse ponto no qual vocês estarão aptos para fazer boas escolhas na política. Ou, claro, para se dar muito bem numa discussão. Galera, a gente vai começar a nossa discussão aqui por uma constatação óbvia. A política tomou todos os lugares da nossa vida. A gente vai para a academia, o pessoal está discutindo política. Vai para o Natal em família, o pessoal está discutindo política. Chega para trabalhar, o pessoal está debatendo política. Fazia tempo que a gente não sentia a política de forma tão viva nas nossas discussões do dia a dia. E junto com isso, com a centralidade da discussão política no nosso cotidiano, apareceram também as paixões políticas. Parece que cada vez mais a racionalidade foi jogada para fora do debate. E isso faz com que a gente não consiga debater e encontrar caminhos de consenso para, de fato, a gente alterar o mundo em que a gente vive. Virou briga, virou torcida de futebol. E se a discussão política virou briga de torcida, outra coisa que aconteceu é a gente não consegue mais ficar de fora dessa discussão. O tempo inteiro a gente é chamado para o jogo e muitas vezes a gente não se sente confortável para debater determinados assuntos, ou porque a gente não tem uma opinião formada sobre aquele tema, ou, mais grave que isso, porque a gente sequer domina conceitos básicos para que a gente possa construir a nossa própria opinião. Quantas vezes você já não se engajou numa discussão e percebeu que, na verdade, você estava reproduzindo a opinião de uma outra pessoa? Quantas vezes você não leu uma notícia de jornal ou acompanhou um debate na televisão e se deu conta de que você não conseguia nem entender direito o que estava sendo dito? E isso não acontece porque você tem a formação X ou Y, porque você estudou mais ou menos em escolas melhores ou piores. Isso acontece com todo mundo, porque de fato o mundo vem se tornando cada dia mais complexo. Então é cada vez mais difícil mesmo formar uma opinião autônoma e independente. Se você estiver reproduzindo clichê, fica fácil debater, mas não é isso que a gente quer, né? Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para vocês de temas bastante complexos que foram objeto de discussão nas últimas semanas e que demandam de nós que nós compreendamos os conceitos chaves da política para que a gente possa se posicionar, mais que o pessoal discutiu por aí só repetindo frase pronta. Por exemplo, qual a consequência do adiamento das eleições municipais? Quem são as autoridades responsáveis por estabelecer as medidas de enfrentamento à pandemia? Isso é responsabilidade do governador, do prefeito, do presidente da República? E até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode interferir nessa questão? Quem é o Centrão? Por que o Centrão, de repente, voltou de forma tão significativa para a discussão política no Brasil? Por que o Centrão importa tanto para o nosso presidencialismo de coalizão? O que é o presidencialismo de coalizão? Qual é o papel dos militares na política? Até que ponto eles podem interferir na discussão política ou nas decisões políticas? Como é que isso está posto na Constituição Federal? Será que as Forças Armadas são de fato um poder moderador? E a democracia brasileira? Está em risco? Ou a gente tem instituições sólidas no Brasil e a gente não precisa se preocupar? Vocês devem ter conseguido observar que os meus exemplos trazem temas quentes da discussão política atual, mas que também, para que a gente possa compreender o que está sendo debatido agora, o que é o assunto do momento, a gente precisa compreender melhor como que funciona o sistema eleitoral brasileiro, por que são importantes as nossas instituições, porque eventualmente uma fragilidade no nosso sistema democrático pode colocar em risco toda a nossa estrutura política, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, como funciona a divisão entre os poderes, tanto os poderes legislativo, executivo e judiciário, quanto a divisão de poderes entre os entes da federação
deliberação, até que ponto um poder pode interferir no trabalho do outro. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Para a gente se engajar na discussão atual, a gente precisa dominar conceitos-chave. Para explicar melhor o que eu estou tentando dizer para vocês, eu vou trazer 2 exemplos muito atuais e vou tentar demonstrar como é fundamental que a gente compreenda melhor as engrenagens da política nacional para que a gente possa se posicionar sobre esses assuntos. Uma das perguntas que eu fiz para vocês tem a ver com a condução da política nacional para o enfrentamento à pandemia. Então, a gente estava aqui no Brasil, de repente chegou um vírus e a gente teve que impor medidas como isolamento. Quem tem o poder para fazer isso? Será que é o governador? O prefeito? Será que é o presidente da República? E por que isso é importante? Porque, principalmente por causa dos reflexos disso numa eleição futura, nem sempre o presidente da República, os governadores e os prefeitos vão estar de acordo sobre quem tem a responsabilidade pela condução da crise. Ou melhor, sobre quem tem a responsabilidade para determinar medidas para que, de fato, o Brasil possa enfrentar a crise que se apresenta, que é uma crise que tem impacto tanto na saúde pública quanto na economia. Então, por exemplo, decisões sobre isolamento, fechamento de comércio, restrição ao transporte de passageiros ou ao transporte de cargas, quem que vai determinar essas medidas? De quem que eu devo cobrar o posicionamento e as soluções para que a gente possa enfrentar a pandemia? Do presidente, do governador ou do prefeito? E aí entram em cena os conceitos-chave da política. Por quê? Porque para a gente saber de quem que a gente deve cobrar essa solução, a gente precisa primeiro entender que o Brasil, assim como os Estados Unidos, é uma federação. O Pacto Federativo Brasileiro, que está lá previsto na Constituição Federal de 1988, se organiza em 3 níveis. A gente tem o nível federal, também chamado de União, o nível estadual e o nível municipal. E esses 3 níveis da federação têm sua própria fonte de financiamento, por impostos, por exemplo, e têm as suas atribuições específicas. Nos 3 níveis da federação, a gente também tem expressões do poder executivo, judiciário e legislativo. Então, deixando o poder judiciário um pouco de lado, porque ele tem uma organização um pouco mais complexa, vamos falar sobre as nossas autoridades eleitas em cada um desses níveis da federação. Quando a gente está falando de âmbito federal, quem é o chefe do Poder Executivo? O Presidente da República. E os representantes do Poder Legislativo são os deputados federais e os senadores. Quando a gente vai para o âmbito estadual, o chefe do Poder Executivo é o governador e os representantes do Poder Legislativo são os deputados estaduais. Quando a gente está falando de nível municipal, o chefe do Poder Executivo é o prefeito e os representantes do Poder Legislativo são os vereadores. E aí talvez vocês me digam, tá bom, Gabriela, eu já sabia que o Brasil era uma república federativa e já sabia também desses níveis, federal, estadual e municipal, e sabia que eles dividem atribuições, então você não me trouxe nenhuma novidade. E aí talvez eu te pergunte, será que você sabe exatamente de quem você deve cobrar quando um problema se apresenta? Mais que isso, será que nessa questão que envolve uma pandemia, ou seja, uma situação absolutamente inusitada, é fácil assim a gente determinar quem tem a responsabilidade e até que ponto a responsabilidade de um ente federativo se sobrepõe a de outro ente federativo? Como é que eles vão resolver um impasse? Será que se fosse definitivamente tão fácil, o pessoal ia ter pedido para o Supremo Tribunal Federal decidir a questão? Mais que isso, se fosse de fato tão simples, será que mesmo depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as pessoas seguiriam divergindo sobre o que significou efetivamente a decisão do STF? Eu acho que não. E por achar que não e compreender que a questão é extremamente complexa, é que eu de fato acredito que se a gente não dominar esses conceitos-chave, o que a gente vai fazer é repetir a opinião que é considerada popular no meio no qual a gente está inserido. E isso não é legal, porque você perde a autonomia, você vira repetidor de frase pronta. E claro, repetir frase pronta pode te fazer, de repente, ficar popular no seu grupo, mas isso tem consequências para o nosso país, tem consequências práticas na vida das pessoas. Se a gente viver num país em que uma instituição, por exemplo, o Poder Judiciário, o STF, acaba interferindo no âmbito de outro poder de forma indevida, a gente pode ter uma situação de fragilidade democrática. Se a gente não tem certeza a respeito do que vai ser decidido pelo Poder Judiciário, quando a gente coloca essa divisão de atribuições entre os entes federativos para que ele possa decidir, a gente pode estar inserido num contexto de insegurança jurídica que vai ter enormes consequências para o país. Vamos lembrar que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal foi chamado para discussão
porque existia uma divergência entre os governadores dos estados, e aqui eu vou dar um exemplo do João Dória em São Paulo, do Wilson Witzel no Rio de Janeiro ou do Flávio Dino no Maranhão, com o presidente da República. Os governadores querendo restringir a circulação de pessoas e o transporte de cargas e passageiros entre os estados, e o presidente Jair Bolsonaro editando um decreto falando, não, peraí, eu acho que essas medidas são severas demais e isso vai gerar um problema econômico, não tem que ser assim. Você pode me dizer, Gabriela, mas eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do João Dória, eu não gosto do Wilson Witzel, então eu vou concordar com quem está discordando deles. Mas aí é uma opinião, assim, com um alicerce bem frágil, né? É bem mais emoção e menos razão, o contrário do que a gente defende aqui. Só para vocês saberem o que aconteceu nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, chamado a decidir ali a questão, primeiro se manifestou de forma monocrática pelo ministro Marco Aurélio Mello, que falou sobre competência concorrente. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, primeiro pelo ministro Marco Aurélio, posição que depois foi referendada pelo plenário, decidiu que os estados e municípios têm autonomia, mas isso não significa que o governo federal não possa fazer nada. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse que a União pode legislar sobre esses assuntos, mas deve respeitar a autonomia dos entes subnacionais. Pode legislar sobre esses assuntos desde que respeite a autonomia dos estados e municípios. É por isso que a gente precisa entender melhor o nosso pacto federativo, inclusive para compreender que não existe hierarquia entre os entes federativos, que cada um tem autonomia na sua esfera prevista de atuação. Outro problema muito relacionado à pandemia é a possibilidade, agora realidade, de adiamento das eleições municipais, que seriam realizadas entre os dias 4 e 25 de outubro. E elas seriam realizadas entre 4 e 25 de outubro não por uma ideia mirabolante de alguém, é porque isso está previsto em algum lugar, tá? Essa decisão sobre adiar ou não as eleições, sobre quando que a gente ia realizar as eleições municipais, trouxe à tona diversas discussões extremamente importantes que têm impacto direto na vida de todos nós. A razão do debate é que as eleições municipais, que vão ser realizadas em todos os milhares de municípios do Brasil numa mesma época, teria como consequência a aglomeração de pessoas. A gente está enfrentando uma pandemia, a ordem é de isolamento para a gente conter a disseminação do coronavírus, então como é que a gente vai conseguir conciliar essas duas necessidades? Fazer a eleição e mesmo assim manter as pessoas isoladas. Lembrando que no Brasil o voto é obrigatório. Lembram que eu falei para vocês que a data de realização das eleições municipais estava prevista em algum lugar? É verdade, ela está prevista na Constituição Federal. E isso significa que para a gente decidir adiar as eleições municipais, a gente precisa aprovar uma proposta de emenda à Constituição, que justamente por alterar o texto constitucional tem um processo muito mais difícil no Congresso Nacional, exigindo um número de votos significativo. E além da data de realização do pleito propriamente dito, a gente também tem outras questões que vão ter que ser decididas e que estão previstas na lei eleitoral. Por exemplo, filiação de candidatos, registro de candidatura, período horário de propaganda eleitoral, data limite para prestação de contas. E claro, além dessas questões previstas na lei e na Constituição Federal, a gente precisa pensar nas questões políticas relacionadas com o adiamento das eleições municipais. Ou seja, que vai ter impacto naquelas pessoas que estão se candidatando à reeleição ou, de outro lado, dos candidatos que estão vindo para concorrer com quem está ocupando a cadeira atualmente. Pensa aqui comigo. Se você é prefeito de uma cidade, o adiamento das eleições vai dar mais chance para o candidato que está querendo tomar o seu lugar fazer campanha durante esse período. Então você, como prefeito, deve querer realizar a eleição o mais rápido possível. Adiar as eleições abre uma vantagem para quem está vindo de fora, entendeu? E não para quem está ocupando o cargo hoje. E como complexidade pouca é bobagem, mesmo essa história de que o adiamento das eleições daria uma chance maior para os candidatos que estão se apresentando ao grande público agora, fica prejudicada, porque se a gente está numa pandemia na qual a ordem é se isolar, como é que esse pessoal vai fazer campanha? Durante um período, algumas pessoas defenderam inclusive que os mandatos fossem estendidos até 2021, época em que provavelmente a gente vai estar mais tranquilo em relação a esse problema de saúde pública. E aí, de duas uma. Ou, por exemplo, o prefeito que já está ocupando o cargo aproveita esse mandato estendido para poder fortalecer a sua imagem para a reeleição, ou, pior, nos últimos meses do mandato ele pode prejudicar a sua popularidade. Então tem prós e contras. Pode dar muito certo e pode dar muito errado.
Principalmente se você é prefeito de uma cidade na qual os cofres públicos já estão bem prejudicados e tendem a ficar em situação ainda pior em virtude da crise econômica que se apresenta agora. Uma outra alternativa apresentada seria a extensão desses mandatos até 2022. Só que essa alternativa estenderia por muito tempo o mandato dos vereadores e prefeitos, então ela não foi muito bem recebida. Um ponto fundamental aqui: quando a gente fala de fundo eleitoral, logo aparece alguém carregando a plaquinha do "sou contra o financiamento público". Mas para a gente discutir financiamento de campanha, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando. E a gente vai conseguir entender isso no nosso Manual da Política Racional. Depois de muita discussão, o Congresso promulgou no dia 2 de julho a emenda constitucional que alterou a data das eleições municipais. A gente faz as eleições municipais ainda nesse ano, 2020. Com a alteração do primeiro e do segundo turno das eleições municipais, como a gente já adiantou para vocês, todas as outras datas relativas ao processo eleitoral também foram alteradas. Então, os prazos na Justiça Eleitoral para registro de candidatura, de coligação, os prazos para prestação de contas, tudo isso foi alterado porque mudou a data da realização das eleições. Outra coisa que mudou é que o adiamento das nossas eleições municipais fez com que a gente eleja os nossos prefeitos e vereadores depois que as eleições americanas acontecerem. E a gente sabe, por exemplo, que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que se posicionou contra alguns prefeitos na gestão da pandemia, é um grande fã do presidente Donald Trump. Ou seja, se o Donald Trump perde nos Estados Unidos, será que a gente vai observar alguma mudança na eleição dos prefeitos aqui no Brasil? Como deu pra gente ver, as nossas eleições municipais muito provavelmente vão ensejar aí debates acalorados, não só nas redes sociais, mas em toda a grande mídia. É por isso que a gente precisa entender sobre o que a gente está falando, para que a gente possa falar sobre as candidaturas, sobre se foi a melhor opção ter adiado ou não, sobre se a gente devia ter jogado pleito para 2021 ou 2022, como funciona o financiamento eleitoral, será que determinado candidato pode fazer a campanha do jeito que ele está fazendo, enfim, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando para poder entrar nessas discussões. E vocês podem até dizer para mim: ah, Gabriela, mas será que eu preciso entender sobre regra para realização de campanha ou para doação para campanha? Precisa. Sabe por quê? Porque depois, alguns anos, alguns meses após a finalização das eleições, a gente pode estar discutindo, como acontece com o presidente Jair Bolsonaro, a cassação da chapa que elegeu o presidente Bolsonaro e o seu vice Hamilton Mourão. Como vocês sabem, se vocês me acompanham nos meus vídeos, no TSE ainda está sendo discutida a possibilidade de cassação da chapa, tanto porque os empresários teriam burlado a decisão do Supremo Tribunal Federal que vedou a doação por pessoas jurídicas, quanto porque as mensagens teriam sido difundidas em massa e contendo informações inverídicas sobre candidatos. Então, vejam só, são regras relativas à campanha que podem ter impacto, por exemplo, para a cassação de uma chapa que foi eleita. Acho que pelo conteúdo que eu acabei de trazer para vocês aqui nesse vídeo, fica claro como muitas vezes a gente se depara com algumas questões sobre as quais a gente não sente segurança de se manifestar. Então chega um amigo seu e te pergunta: pô, o que você acha? Você acha que as eleições municipais devem ser realizadas ainda em 2020 ou que o Congresso deveria aprovar uma emenda à Constituição para mudar a data das eleições municipais para 2022? E você fica assim: gente, o que será que está em jogo? Será que quando alguém te perguntou sobre isso, você pensou que a gente poderia ter o impacto da decisão nas eleições americanas? Será que você pensou que a mudança na data das eleições municipais poderia significar uma vantagem para o candidato que se apresenta como uma alternativa ao agora prefeito? Vocês já pararam para pensar que os prazos e as exigências da legislação eleitoral para a formação de um novo partido fizeram com que o presidente Jair Bolsonaro não conseguisse a tempo formar o seu novo partido, Aliança pelo Brasil, e apresentar candidatos para as eleições municipais? Vocês já pararam para pensar qual a consequência que isso pode ter se ele se enfraquece ou se fortalece para 2022? Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a distribuição de competências entre os entes federados no enfrentamento à pandemia, vocês pararam de fato para refletir se vocês sabiam onde é que estava escrito quem era responsável pelo quê? Se eu pedir para vocês pensarem agora, talvez vocês me digam que em algum momento vocês foram contra ou a favor da decisão do Supremo Tribunal Federal a partir de se vocês gostavam ou não da pessoa que se sentiu prejudicada por ela?
Se você me disser que sim, que você tinha uma predisposição para defender a decisão do Supremo Tribunal Federal a partir de quem se sentiu prejudicado por ela, eu vou te dizer que você está se posicionando por afetos, e isso não é legal. Porque se a gente se posicionar por afeto, a gente é facilmente manipulado. É por isso que a gente precisa dominar os conceitos que nos permitem entender as engrenagens da política, para que a gente não seja manipulado pelas pessoas que têm interesses. Interesses que podem não ser os nossos. E acreditem em mim, eu sei que muitas vezes, quando a gente percebe a complexidade dos temas que estão ali envolvidos na discussão, a gente pode se sentir frustrado em reconhecer a nossa própria ignorância e muitas vezes intimidado, porque se o tema é complexo, a gente não vai conseguir entender. Mas esse é o ponto, dá para entender, é só se empenhar para isso. Se vocês acompanham o meu trabalho, vocês sabem que o meu objetivo aqui é sempre o mais razão e menos emoção. Ou seja, eu estou sempre buscando argumentos sólidos para que a gente possa justificar a nossa tomada de posição e sempre dando para vocês a maior quantidade de elementos possível para que vocês possam formar uma opinião que não necessariamente é a minha. O meu interesse não é que vocês reproduzam o meu pensamento sobre o mundo, é que vocês formem o próprio pensamento sobre o mundo. Só que o meu tempo muitas vezes é curto, ou seja, eu não consigo trazer para vocês a discussão que está ali no debate público, o tema que está sendo objeto do debate agora, junto com uma explicação densa sobre os conceitos que me permitem, pelo meu domínio, formar essa opinião sobre o assunto. É isso que eu quero com o Manual da Política Racional. Eu quero que vocês construam o alicerce para que vocês tenham cada vez mais autonomia. E aí eu quero contar uma coisa para quem não me conhece tão bem. Eu venho da advocacia, eu não comecei a minha carreira fazendo comentários sobre política. Isso significa que quando eu comecei a lidar mais com a política nacional e também internacional, eu já tinha desenvolvido alguma habilidade no debate, mas ainda me faltava um pouco de rigidez nos meus alicerces. Então, o processo que eu estou sugerindo a vocês agora foi o processo que eu segui. E eu decidi seguir esse caminho de solidificar os meus alicerces, porque como professora de processo penal, eu já pude perceber como isso fazia diferença na vida e no sucesso dos meus alunos, quando o assunto era só o direito. Eu digo isso com tanta convicção porque eu sei que dominar os conceitos-chave vai fazer com que vocês tenham as ferramentas necessárias para que vocês possam construir a opinião de vocês sobre todos os assuntos. É o que vai permitir a vocês construir os próprios argumentos de forma segura, com embasamento, de forma racional. É isso que vai fazer a diferença no debate. Isso, na verdade, vai fazer diferença na vida de vocês como um todo. E claro, nesse nosso mundo de hoje, em que assumir as próprias ignorâncias pode ser mal visto numa sociedade que finge o tempo todo que sabe sobre todas as coisas, vocês podem fazer esse curso de forma absolutamente discreta e, de repente, numa discussão ali de surpresa, vocês vão chegar com um argumento embasado, alicerçado, sólido, racional e não vai ter para ninguém. Sem contar, claro, a capacidade aprimorada de escolher os seus representantes nas eleições. Porque, a gente vive numa democracia representativa, então, basicamente, a gente vai ter que eleger pessoas que sejam capazes de representar muito bem os nossos interesses, para que a gente possa mudar o mundo em que a gente vive para um lugar que seja melhor para nós. Para que vocês fiquem ainda mais seguros sobre o que vai ser respondido no Manual da Política Racional, eu vou dar exemplos de perguntas que a gente vai fazer no decorrer do curso. Para que serve uma Constituição? Por que uns países têm presidente e outros têm primeiro-ministro? E o que será que significa presidencialismo de coalizão? O que é centrão, fisiologismo, cláusula de barreira? Como funcionam as eleições no Brasil? Qual a diferença entre uma eleição majoritária e uma eleição proporcional? E por que numa eleição proporcional a gente fica com a sensação de que a gente não tem muito controle sobre quem é eleito? Por que o voto é obrigatório no Brasil? Qual é o impacto da propaganda eleitoral numa era em que as redes sociais dominam o debate público? Como que a gente faz para não cair em fake news? Será que a gente pode usar fake news para prejudicar o candidato que concorre contra a gente? E claro, para falar de tudo isso, a gente vai usar exemplos históricos da política brasileira e também da política internacional, para ficar mais fácil de entender. E preciso confessar para vocês aqui, eu também quero que esse curso te inspire.
Eu quero que você se sinta encorajado a participar mais ativamente da vida política do seu país. E que você, com isso, consiga transformar o mundo em que eu e você vivemos, preparando um mundo melhor, criando um mundo melhor para as gerações que estão vindo aí. Eu quero que você seja capaz de deixar a sua marca. E eu te garanto que essa vai ser uma experiência estimulante, porque a gente vai ter um diálogo aberto, prazeroso, simples, porque se vocês me conhecem, vocês sabem que eu acho que aprender é o maior barato. A gente tem que estar sempre crescendo e evoluindo, e é isso que eu quero com o Manual da Política Racional. Já que eu falei em diálogo franco e aberto, vamos falar um pouquinho sobre a organização dos módulos para vocês entenderem direitinho como é que vai ser? No módulo 1, a gente vai desconstruir aquela ideia de que política é algo que não se discute, porque política é discussão, debate democrático é isso, e é nessa hora que você vai entender como a política impacta a sua vida. No módulo 2, a gente vai entender como funciona a federação, o que faz a União, os estados e municípios e quais são os principais problemas da Federação Brasileira. No módulo 3, a gente vai compreender por que as pessoas obedecem às autoridades e às leis. Será que existem diferenças entre regimes autoritários? Como surgiram os regimes democráticos? O que caracteriza um regime como democrático? E mais, por que é tão importante a gente defender a nossa democracia? Módulo 4, tenho certeza que vai ser um sucesso porque a gente vai discutir, será que os partidos políticos servem para alguma coisa? Como funciona o sistema partidário no Brasil e por que os partidos são importantes? Para que eles servem? No módulo 5, a gente vai entender como funcionam as eleições, qual a diferença entre eleições diretas e indiretas, como funcionam as eleições majoritárias e proporcionais e quais são as propostas de reforma eleitoral que existem aqui no Brasil. O módulo 6 eu adoro, a gente vai falar sobre quem paga a conta das eleições. Então vamos discutir sobre financiamento privado, entender o que é o fundo eleitoral, o fundo partidário, falar um pouquinho sobre prestação de contas, eleição e corrupção e cassação da chapa. No módulo 7 a gente vai discutir se faz sentido a gente falar em propaganda eleitoral obrigatória na época das redes sociais. Então, como funciona o processo de decisão do voto? Para que serve o debate? Será que a gente precisa de propaganda eleitoral obrigatória nesse período em que as redes sociais revolucionam a comunicação? E, claro, muito importante, como que a gente faz para não cair em fake news? No módulo 8, a gente fala sobre como participar da política fora do período eleitoral. Então, como inserir a política no seu cotidiano, exercer o controle como cidadão e se engajar nas discussões nas redes sociais. São 8 videoaulas com conteúdo exclusivo numa linguagem simples e acessível para que você compreenda conceitos-chave da política. Para quem se inscrever agora, a gente tem um bônus. Eu vou compartilhar com vocês a minha lista de livros para que vocês possam se aprofundar nos assuntos que vão ser abordados durante o curso. Depois de cada módulo, eu vou disponibilizar um vídeo extra no qual eu vou falar um pouquinho sobre assuntos quentes da conjuntura política nacional. E no final do curso eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula extra falando sobre como se informar com qualidade. Porque nesse mundo que a gente recebe informação o tempo inteiro, fazer a curadoria daquilo que a gente vai consumir é difícil, né? É nisso que eu quero ajudar. As aulas e materiais vão ser disponibilizados em módulos semanais, mas o conteúdo vai ficar disponível na plataforma por 2 anos, para que vocês possam assistir as aulas no ritmo que vocês preferirem e mais, para que vocês possam revisar o conteúdo quantas vezes vocês quiserem. O Manual da Política Racional é 100% online, mas vocês também podem fazer o download do conteúdo das aulas pelo aplicativo gratuito Sparkle da Hotmart e assistir offline no seu celular, ali na palma da sua mão, onde você quiser. No Manual da Política Racional, você vai solidificar os seus alicerces, você vai construir uma opinião embasada, você vai trocar achismo por conhecimento. E aí, vamos lá?